Gente, deixa eu chamar agora o quadro Fala Mulher, com a professora Nilce Pinheiro, que bateu um papo maravilhoso com a Lurdinha Nascimento, ela que é coordenadora da ONG Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade. Acompanhe aí como foi esse bate-papo. Hoje, no nosso quadro Fala Mulher, nós vamos entrevistar aqui uma pessoa muito especial, que é a Lurdinha Nascimento. Lurdinha Nascimento, que é coordenadora também do Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade. Lurdinha, é um prazer enorme nós estarmos aqui, inclusive porque estamos aqui na sua ONG, né? Então é um prazer muito grande nós estarmos aqui. Nós pesquisamos um pouquinho para falar sobre você, para falar da ONG. Sabemos que já são décadas desse trabalho. Eu vou ler um pouquinho aqui, né, dizer um pouco dessa pessoa que nós vamos entrevistar hoje, no nosso quadro Fala Mulher. Então, Lurdinha Nascimento, integrante da coordenação da ONG Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade. Lurdinha é natural de Moju, interior do nosso estado, é filha de agricultores, formada no antigo magistério, mas também é formada em administração de empresa, atuou em movimentos estudantis, Tuscara Pintada em 90, juntamente comigo. Atuou também nos movimentos das comunidades eclesiais de base, os SEBs, Associação de Bairros, Cooperativas de Produção Agrícola, e está no movimento desde 2003. Então, Lurdinha, é um prazer imenso, tá? Eu quero que nesse momento que a gente está tendo a oportunidade de falar aqui com as nossas amigas e amigos, que você fale um pouco da ONG, né? Mas, sobretudo, eu quero que você nos diga exatamente como surgiu esse movimento de mulheres do campo e da cidade. Bom, assim, é um prazer para nós também estar recebendo vocês. Primeiro eu quero deixar claro que eu ainda estou engatinhando nesse processo, né? A gente cheguei no movimento em 2013, então o movimento ele é de 1986, né? Então, para nós é assim, um aprendizado a cada dia, e o movimento de mulheres ele surge exatamente nesse âmbito. O movimento de mulheres nasceu aqui pela luta das mulheres operárias de castanha. Então, ele vem dessa necessidade da organização trabalhista, empoderamento das questões básicas do direito humano, e assim que surge. Então, em 1985, começam as primeiras reuniões de bairro, de organização das castanheiras, das mulheres quebradeiras de castanha, e em 86 se legaliza o movimento. Então, é assim que a gente nasce da necessidade da organização pelas conquistas sociais e pela organização trabalhista das mulheres. Exatamente. Então a gente vê que essa luta, né, que você já coloca aqui, já são praticamente há 4 décadas, né? Que esse movimento de mulheres do campo e da cidade que uniu a área urbana e a área rural. A gente vê também que essa luta de vocês vem muito em consequência da necessidade das creches, onde deixar essa criança para que as mulheres possam estar trabalhando, da necessidade da questão da saúde da mulher, dos direitos humanos da mulher. E você vem nessa luta juntamente, é um trabalho coletivo, é um trabalho colegiado, é um trabalho que vocês vêm tirando frutos. E eu queria sim que você pudesse contar para todas nós aqui, que estamos nesse momento, aqui na ONG, contasse pra gente como é que vocês atuam no nosso estado, porque eu tenho certeza que o crescimento da ONG, ela advém de muitas parcerias. Então, como é que no estado do Pará, como é que vocês desenvolvem esse trabalho de luta pelos direitos? Bom, a extensão aos outros municípios, ela se deu devido às organizações em defesa por moradia, por acesso à água, acesso à terra. Uma das bases muito fortes do movimento foi Tucuruí. Hoje é Altamira, por conta da luta com relação à hidrelétrica e todos os outros projetos. E a gente se fortalece fortalecendo os outros grupos, né? Os grupos, geralmente, eles estão organizados lá e filiados aqui no centro.
O movimento estadual centraliza numa organização estruturada, onde quem está lá também decide nas organizações, nas definições. Elas têm participação direta em tudo que a gente implementa. Então as lutas, elas são muito, como é que eu posso dizer? Elas são lutas coletivas, mais participativas. A gente não decide que vai para a rua por causa que Belém quer ir para a rua. Por exemplo, a Altamira está tendo um entrave agora com a questão do Belo San. A Altamira traz para a gente a necessidade de brigar pela água. E nós fazemos o papel de mobilizar, de levantar como é que essa política em relação à água, ao acesso à moradia, a questão da violência, se dá dentro do Estado através dos conselhos, das participações, e a gente vai fortalecendo umas às outras. Muito bem. Bem, gente, vocês estão vendo como é um trabalho coletivo, um trabalho de luta, de organização. Eu vejo aqui que vocês têm esse prédio, eu vejo que você colocou amplitude desse trabalho, quando ele vai além da capital, quando ele se expande para os municípios do nosso estado. E eu queria assim que você colocasse também, porque a gente sabe que tudo é uma luta muito grande, advém de muita coragem, e nós mulheres realmente somos movidas à coragem, né? Eu queria que você falasse das dificuldades encontradas pelo movimento de mulheres do campo da cidade. Bom, essa é a parte que, assim, dificuldades são enormes. A gente tem a dificuldade da manutenção do trabalho, porque a mulher que é militante, ela tem que trabalhar, ela tem uma família, então a gente precisa conciliar militância, trabalho, família, garantia de espaço de moradia, que não é fácil, e enfrentar as diversas criminalizações que hoje existem com relação a todo o movimento. Não é apenas os movimentos de mulheres. Movimentos trabalhadores sem terra, movimentos dos operários, todos estão sendo descriminalizados. Então, a gente percebe que o processo da atual conjuntura, ele nos impõe a uma luta, a um desafio que é enorme. A gente sempre diz, e eu sempre coloco, ontem eu estava lá em Conde, numa reunião com um grupo de pessoas lá que querem organizar um grupo de trabalho, eu dizia para eles, olha, ninguém vai a lugar nenhum se no primeiro tropeço desistir. Porque tropeçar, a gente começa tropeçando desde criança, quando começa a andar. Agora, a gente aprende que tropeçou, levantou, continua andando. E os movimentos sociais, eles têm essa necessidade hoje. E a gente fala, hoje mais do que nunca, que é a necessidade de se reinventar. Enquanto movimento, enquanto luta, enquanto organização, para saber até onde a gente consegue dar esse suporte para os outros grupos. Que os movimentos, principalmente os de mulheres hoje, eles se sentem enfraquecidos. Como é que a gente vai fazer travar uma luta com o sistema da forma como está hoje? Se você vai grevar, tu tem um resguardo na lei que diz que tu não pode fazer greve. Então a gente vai se manter obrigado à forma como o capitalismo nos impõe? O movimento, ele pergunta isso. E a resposta, ela está na atitude de cada um no dia a dia. Ela não está num roteiro que tu vais olhar e vai dizer, não, essa aqui é a resposta correta. Está na tua atitude no dia a dia. Então, para nós, esse desafio de garantir as lutas, de garantir a defesa. Como é que eu, trabalhadora, tenho que militar, tenho uma família para sustentar? Como é que eu vou defender outra mulher que está sendo violentada? Até onde eu consigo chegar, meu papel para dar o suporte, seja o conforto do abraço, seja a representação dentro das instâncias de defesa, como é que a gente consegue? É um desafio do dia a dia. E aí acho que a gente tem que se compreender que cada um tem limitações, E o movimento, ele faz isso. Quando alguém está limitado, repassa para outra função. E a limitação, ela não vem apenas da limitação financeira, mas ela vem das limitações físicas, das limitações também de estar em ambientes.
hoje nós temos respaldo para estar em algumas instâncias. Nós atuamos dentro do Conselho da Mulher. Então a gente tem respaldo para ir acompanhar os ambientes de delegacia, para acompanhar os ambientes de presídio, mas isso porque o Conselho nos respalda. A gente sabe que enquanto conselheira consigo ir até lá e eu vou ser respeitada no dever de estar acompanhando aquelas mulheres. Mas nem sempre isso foi possível. Muito bem, eu fico assim muito satisfeita de ter a oportunidade de estar falando aqui com milhares de maninhas e estar dando essa oportunidade de ter você como uma mulher de luta, né, que vai para cima e não é de agora, que apresenta as dificuldades, mas também apresenta as soluções. Realmente hoje nós mulheres temos muitas conquistas através dos movimentos. Eu sou oriunda de movimento, eu sou partícipe de movimento e nós temos grandes conquistas. Hoje, por exemplo, no município de Ananindeua, na área metropolitana, grandes conquistas. Mas ela vai muito dos movimentos, dos conselhos. Tenho certeza que você tendo um assento nos conselhos, na coordenadoria da mulher, você vai para cima e consegue a conquista. Mas falamos das dificuldades, contamos um pouco da nossa história, da história do movimento de mulheres. Agora eu quero que você também fale para as nossas maninhas aqui as conquistas. Nós temos algumas conquistas que elas não são apenas do movimento de mulheres Campo e Cidade, mas que elas são do coletivo de vários movimentos. E nessa década eu acredito que a gente tem duas conquistas que são primordiais. Uma é a Lei Maria da Penha, né, que apesar da dificuldade, da execuidade dela dentro dos órgãos, mas ela nos traz a garantia de que essa mulher pode recorrer às instâncias cabíveis e ser assegurada de proteção. Uma outra conquista muito importante que se deu no ano passado, nos últimos 2 anos, é o reconhecimento do feminicídio, que para nós sempre foi uma luta muito grande. Fazer com que se reconheça essa modalidade de homicídio que ela é específica das mulheres violentadas, né? E não é uma bala perdida qualquer, que é algo que acontece por conta de uma constante vida violada, né? E que mais tarde, quando ninguém fez nada, culmina com a morte. Então essas questões, essas duas são, acho que, das primordiais. Mas aí a gente tem também a garantia, você falou há pouco, da Coordenadoria da Mulher. Se a gente for olhar a âmbito estadual, a gente vai dizer assim, mas ela não dá a retaguarda necessária, mas ela existe. E se ela não dá a retaguarda necessária é porque o Conselho ainda não conseguiu fazer o seu papel na íntegra. A gente tem também a questão das unidades de atendimento à mulher especializado, as DEANs, que apesar de não ter uma em cada município, acho que tem, elas conseguem nos tranquilizar onde elas estão instaladas. Nós temos tido mulheres dentro das DEANs que são muito comprometidas com a nossa causa, né? Então a gente chegar lá no Marajó da vida e ter uma DEAN, uma delegada super sensível, que consegue olhar aquela mulher e reconhecer a dor dela, isso para nós já é primordial. Bom, gente, muito obrigada. Eu quero agradecer a você aqui, mas também quero alertar para essa questão da educação. É preciso que a gente dissemine a informação. E a gente que trabalha com comunicação, a gente que trabalha, eu vejo que você fez o magistério, nós temos como educar e como chegar a essa criança, a esse adolescente. Então eu assim, aproveito a oportunidade e digo para você, pode contar conosco também, pode contar também com o nosso programa, para que a gente possa estar levando a informação para esses milhares e milhões de mulheres que muitas vezes não têm o conhecimento do seu direito. E o nosso papel é esse, né? Lurdinha, eu quero te agradecer muito, né? E parabenizar você em nome da ONG, Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, estimular também para que você possa continuar fazendo as parcerias, porque a gente sabe que precisa do coletivo, que a gente precisa despertar no outro essa necessidade. Então a gente vai terminando por aqui, agradecendo a você que ficou conosco até esse momento e dizer para vocês que no próximo
próximo domingo estaremos mais uma vez aqui, trazendo mulheres que podem estar contribuindo, justamente falando com você e dando o seu recado. Muito obrigada e no próximo domingo, às 14h30, eu aguardo vocês.